Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho Eterno de Apocalipse 14, agora tratando da mensagem do terceiro anjo. Relembrando, no outro episódio, no estudo anterior, nós estivemos descobrindo o que Deus fala com respeito ao estado das organizações religiosas, das igrejas, que não têm ensinado aquilo que a palavra de Deus nos explica, nos ensina. Ele tem denunciado a queda das igrejas. Hoje nós vamos ver um grande engano que o inimigo das nossas almas, Satanás, tem preparado para tentar derrubar aqueles que se desviaram das organizações caídas e estão procurando servir a Deus. Este engano pode levar as pessoas a receberem 2 castigos, mas a Bíblia ensina como evitar ser levado por esse engano e receber os castigos. É exatamente o que nós vamos ver hoje, e assim estaremos rumando em direção à vida eterna. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra. Senhor nosso Pai, quero te pedir que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós e nos ajude a compreender o significado da tua mensagem. E além disso, nos dê forças para obedecer e permanecermos firmes no teu caminho. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto está em Apocalipse 14, versículo 9. Vamos ler. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. As ameaças mais terríveis dirigidas à humanidade estão contidas nestes versos. 2 castigos são prometidos para aqueles que adorarem a besta e receberem o seu sinal. O primeiro deles é receber o cálice da ira de Deus. E o segundo deles é ser atormentado com fogo e enxofre. Nós vamos descobrir o que é cada um destes castigos, depois nós vamos descobrir quem é a besta e qual a sua marca, e por fim saberemos como evitá-la e como evitar os castigos e andar no caminho da vida eterna. Primeiramente vamos para Apocalipse 15, versículo 1, e vamos ver o cálice da ira de Deus. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 pragas são os juízos mais terríveis que já vieram sobre a terra. Às vezes você pode pensar que o ímpio faz as coisas e fica impune. Não é assim. Deus vai punir. A demora em punir os ímpios vai ser compensada pela severidade dos juízos. Especificamente, o 7º deles, a 7ª praga, que é o mais terrível, ele está relatado em Apocalipse 16, a partir do verso 17, eu quero lê-lo com você. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus,
para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Saraiva é chuva de pedras. Aqui a Bíblia relata pedras do peso de 1 talento. Esta unidade de medida equivale a cerca de 34 quilos. Então considere você pedras do peso de 34 quilos caindo do céu. Obviamente elas caem para matar. Se baterem no braço vai quebrar, vai esmagar ou esmagar uma perna e a pessoa vai ficar ali flagelada, sofrendo, gemendo até a morte, sem assistência. E este é o primeiro dos juízos de Deus. Ele leva à morte, mas existe o segundo, que nós vamos ver agora, que é o ser atormentado com fogo e enxofre. A Bíblia fala sobre esse segundo juízo no livro de Apocalipse, capítulo 20, quero ler com você. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós vemos que as pessoas vão ressuscitar, porque se o ímpio já morreu com o primeiro castigo, ele tem que levantar para receber o segundo. E então será queimado. A Bíblia ensina que cada um será queimado na proporção das suas obras. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quem praticou mais mal vai queimar mais do que aquele que praticou menos. Contudo, não vai queimar para sempre, como popularmente se acredita. Vai morrer. Então, depois de pagar pelos seus pecados, proporcionalmente a eles, vai encontrar a morte. A Bíblia ensina que os ímpios serão como cinza. E o que está convertido em cinza quer dizer que já queimou. Em Malaquias, capítulo 4, eu convido você para abrir comigo, a Bíblia fala justamente isso. Diz ainda que os santos vão pisar as cinzas dos ímpios. Malaquias 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por óbvio, os ímpios deixarão de existir, não estarão para sempre. Inclusive, em Obadias, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que os ímpios serão como se nunca houvessem existido. Então, pense em alguém apagado para sempre, deletado. Pagou a pena, sofreu pelos seus pecados e morre. Agora a gente pode voltar e nós vamos entender, portanto, como escapar desses dois castigos. Apocalipse 14, verso 9, a partir do 9, nos ensinou que os adoradores da besta, aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca, vão sofrer esses castigos. Então precisamos saber quem é a besta. Para isso, vamos a Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. É dito assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui é dito que a besta é adorada, portanto, ela é um líder religioso, tem a ver com religião.
Depois, no versículo 7, encontramos outras características dela. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Portanto, esse líder religioso, a besta, ele também perseguia e matava os crentes, os que serviam a Deus. E além disso, ele tinha autoridade sobre as nações. A história nos leva a entender, sem sombra de dúvidas, que esse líder corresponde ao papado medieval, ao papa da Idade Média. Naquela época, o papa era venerado, como até é durante o dia de hoje, ou durante o nosso tempo, mas também ele perseguia e matava os estudantes da Bíblia. Um ato de uma pessoa carregar, por exemplo, uma página da Bíblia copiada à mão dentro da sua roupa era considerado um crime punível com a morte. E a pessoa era condenada para morrer e o Estado executava a sentença. Ou ia para a fogueira, ou ia para a estaca, assim por diante. Além disso, o Papa tinha tanto poder político na época que, por vezes, ele tinha de dar o seu aval para que alguém assumisse o trono. Por exemplo, um jovem ia assumir o trono, o herdeiro do trono, esperava o aval do Papa. Portanto, ele é a besta do Apocalipse. Ora, e qual é a marca de autoridade do papado? A sua marca de autoridade é dita pela própria igreja. Eu vou ler uma referência aqui para você. Ela é do The Catholic Record of London, Ontário, de setembro, ou seja, 1º de setembro de 1923. Diz: o domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova desse fato. Então aqui está estabelecida a controvérsia pelo próprio texto. A igreja, ou seja, o Papa, conclama as pessoas para guardarem o domingo como dia de repouso. Contudo, Deus estabeleceu como seu sinal de obediência o dia do sábado. Vamos ler juntos. Você pode buscar na tua Bíblia, seja ela católica ou evangélica, o texto será o mesmo. Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o sinal de obediência dado por Deus é a guarda do sábado como dia de repouso. Neste dia não devemos trabalhar, fazer aquilo que é a nossa vontade, como nós já lemos nos estudos anteriores. Por outro lado, o Papa pede o domingo. Aquele que, sabendo que Deus pede o sábado, insiste em guardar o domingo, porque o Papa disse, esse está se preparando para receber a marca da besta. E aqueles que receberem a marca da besta não serão protegidos por Deus. Apenas os que tiverem o sinal de Deus. E há uma ocasião específica, até no livro de Apocalipse, quero ler para você, está no capítulo 9, versículos 3 e 4. Nesta ocasião é relatado algo que está por acontecer, uma calamidade, algo ruim, porém, os servos de Deus que têm o seu sinal serão protegidos. Observe. Verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Que bom é obedecer
e saber que Deus vai nos proteger. Em Apocalipse 14, o anjo arremata a mensagem do Evangelho, dizendo assim, no verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É possível obedecer os 10 mandamentos de Deus? Sim. Agora, como é possível? O próprio texto disse, por meio da fé de Jesus. Nós seremos bastante pressionados para recebermos o sinal da besta. Em breve haverão leis impondo estritamente a observância do domingo. Nossa fé será provada ao máximo, porém, se nos apegarmos firmemente a Jesus, não temos por que temer. Tudo vai dar certo e a vitória será nossa. A vitória da obediência. Queria convidar você para abrir comigo em Romanos, capítulo 1, verso 17. Aqui a Bíblia nos dá uma promessa para esse tempo. Ela fala que o poder de Deus está à nossa disposição. Romanos 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pela fé receberemos as bênçãos de Deus e o poder para resistir. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele declara a certeza que ele tinha desta ajuda que receberia do céu e as vitórias que viriam. E esta deve ser também a certeza de todo crente, você e eu, que vamos ler agora esta afirmação. Filipenses 4, versículo 13. Acompanhe conosco. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Jesus venceremos. E temos uma promessa infalível do céu, essa promessa que é dada a todo aquele que permanecer fiel até o fim. Apocalipse 2, verso 10. Jesus diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui fica o apelo do Senhor para nós. Você deseja ser fiel até a morte? Guardar o sábado do mandamento de Deus e evitar o sinal da besta, a guarda do domingo? Deus será contigo se você assim o fizer. E se você tomou esta decisão agora, quero orar por você. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, quero agora, em nome de Jesus, te pedir por esta alma que tomou a decisão de guardar o teu santo sábado. Esta alma que quer ter o teu sinal e quer evitar receber a marca da besta. Fortalece-a, Senhor. Ela será provada, sabemos, porque a tua palavra assim o diz. Contudo, vimos aqui que todo o poder do céu, se necessário for, será dado por meio da fé, para que obedeçamos a ti e não decaiamos da nossa firmeza. Portanto, Senhor, fortalece esta alma e mantém-na firme pela fé até o final. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós estivemos estudando sobre a marca da besta e como evitá-la, como evitar o sinal da besta e, por fim, herdar a vida eterna. No próximo estudo, nós vamos estar estudando sobre como guardar o sábado, este que é o sinal de obediência, o dia de repouso de Deus. Convido você desde já a acompanhar conosco o nosso próximo estudo. Até lá. Deus abençoe.